Navegando pelo YouTube, eu me deparei com este vídeo deste senhor aqui, com o título de Eu só aceitei a minha realidade para não enlouquecer. Vídeo do Renato Júnior. Nesse vídeo ele fala algumas verdades muito duras, verdades cruas, que de fato milhões de brasileiros estão passando, mas ao mesmo tempo ele fala alguns absurdos que eu percebi aqui que são absurdos falados da boca de alguém que está em desespero, alguém que está realmente desesperado e que foi obrigado a aceitar a condição que está, senão enlouquecia, como diz aqui o próprio título do vídeo. Eu quero que você assista comigo e tire suas próprias conclusões das coisas que ele fala aqui, que são realidades cruas do nosso país, e outras coisas que percebo eu que vem do viés dele, que vem do desespero que ele se encontra, e infelizmente vamos respeitar porque tem muita gente desesperada igual a este senhor aqui. Então vamos assistir, assim que você deixar seu like aí e se inscrever no canal. Vamos lá. Trabalho, CLT, carteira de trabalho, CLT, coisas que foram criadas teoricamente para você não ser explorado, para você não ter um dono, você que é trabalhador, para você não ter um dono, né? Como aquela época lá que a gente estudou bem nas aulas de história, que os trabalhadores tinham donos. Só que, né, na teoria, porque você continua tendo um dono. Você continua tendo um dono. A diferença é que quando assinam isso daqui seu, e você assina um contrato de trabalho, é oficial. É oficializado que você tem um dono. Que vai te dar ordens, vai te colocar em situações que você não precisa estar, como cumprir funções que você não assinou, que você não queria cumprir, quando você assinou seu contrato de trabalho, como muitas humilhações, muitas, digamos assim, chantagens do tipo, se você não fizer o que eu quero que você faça, tem vários na rua para entrar no seu lugar e você ir pro olho da rua, né? E várias outras coisas do tipo. Infelizmente isso acontece bastante, né? Esse tipo de assédio, esse tipo de você cumprir funções que não são suas, esse tipo de ameaça velada acontece em muitos trabalhos, muitas empresas por aí. Mas hoje nós temos mecanismos na Justiça do Trabalho, onde você pode fazer denúncias anônimas e tudo mais, e o seu patrão, o seu chefe, a empresa receber multas por aquilo ali, entendeu? E se o patrão ameaça você de pedir de dispensá-lo, você tem todos os seus direitos garantidos, já que você é CLT. Isso ele não está falando, é pelo menos uma garantia que o trabalhador tem, não é verdade? Mas enfim. Aí você pode me dizer, mas Renato, a vida é assim, a vida tem regras, a gente precisa cumprir regras, a gente precisa cumprir ordens, né? E o patrão, o chefe, ele não é a única pessoa que te dá ordem na vida. Realmente. Só que eu acho que pra você viver de verdade, uma hora você tem que fugir disso. Talvez não completamente, talvez você precise ser um funcionário para sempre. Mas você tem alternativas para que isso não se torne a sua vida. Aquelas 8 horas de trabalho que você está dentro de uma empresa, aquilo não se torne a sua vida, você não consiga viver fora daquilo. Entende? Mais ou menos onde eu quero chegar. E aí você vai lá, você entra no emprego na esperança de que você vai ter dinheiro, você vai ter liberdade. Você vai viver como uma pessoa normal. Porque o que a pessoa, quando ela entrega um currículo e ela vai trabalhar, o que ela quer é ser uma pessoa normal, certo? E ela não consegue. O trabalhador ordinário, o trabalhador comum, ele, a partir do momento que ele tem um contrato de trabalho assinado, ele sai todo dia para trabalhar, recebe seu saláriozinho todo mês, ele patina tanto na vida por saber que seu salário é muito pequeno, e aí vem as vontades, certo? Vem as vontades, vem a vontade de se casar, de ter seus filhos, que a grande maioria das pessoas elas só querem ter e levar uma vida normal. E quando eu digo levar uma vida normal, é levar a vida que ela conhece ao redor dela. Dos pais, dos tios, dos conhecidos, dos amigos. Quer se casar, ter os seus filhos, poder dar o que tem de melhor do mundo para os seus filhos. Então vem essas vontades. Vem a vontade de comprar um bom carro, uma moto. Vem a vontade de pagar um plano de saúde. Vem a vontade de fazer uma viagem. As vontades vão vindo. E a conta nunca vai batendo. Mas a conta nunca bate, não é porque o salário é baixo, né? Olha, constitucionalmente, o salário mínimo brasileiro tem que estar sempre ou igual com a inflação ou acima. Constitucionalmente, o salário deveria dar para lazer, para escola, para o sustento, alimentação e dentre outras coisas. Mas isso só no papel da Constituição. O nosso salário não dá para fazer isso por conta do poder de compra do brasileiro que é completamente derretido pelos impostos. Nosso poder de compra é fraquíssimo, fraquíssimo.
fraquíssimo, porque tudo que você compra, qualquer produto, desde os ovos, a bandeja de ovo que você compra no supermercado, até um carro novo, é 50% de imposto, às vezes mais, meu amigo. É tanto imposto que eu até brinco, hoje em dia você não compra produtos no Brasil. Hoje em dia você compra imposto e de brinde vem o produto junto. É desse jeito. Então a culpa não é muito bem pelo salário pequeno. A culpa é mais pelo poder de compra do brasileiro que é pequeno. E aí isso nos dá um poder de consumo menor ainda. Nos dá um poder de gasto muito menor. É diferente, por exemplo, de países mais desenvolvidos como o Japão, que tem um poder de compra alto, os Estados Unidos, onde o salário mínimo lá é $1.000 e poucos, mas você consegue viver bem, pelo menos com dignidade, consegue juntar uma grana para ter lazer, para comprar um carro usado, entendeu? Tudo isso com salário mínimo. Aqui no Brasil é impossível isso. É impossível. Mas o que difere um do outro é o poder de compra, entendeu? Fica essa observação para vocês, que ele não está falando sobre isso. Isso é cruel demais, não é não? Isso é cruel demais, e é o que eu sempre digo. Também acho. A conta não bate, a conta não fecha. A conta de uma vida, de uma pessoa comum, ela não fecha. This is a medieval simulation strategy Foi game. mal, pessoal. Os velhos comerciais pra gente poder ganhar um pouquinho de money, né, nesse país louco. Muitos vão pra escola quando é criança, aí saem da escola, alguns vão pra faculdade, outros vão direto pro mercado de trabalho, outros fazem algum curso, um curso técnico, um curso profissionalizante, algo do tipo, mas todos vão pro mercado de trabalho. E a grande maioria vive patinando e não consegue realizar o simples desejo de ser uma pessoa comum. Você reflete sobre isso? Você reflete sobre isso a respeito da sua própria vida? O quão é difícil ser uma pessoa comum. Igual eu falo tanto sobre essas dificuldades do trabalho, baixos salários, né? E que eu não vou ficar eu não vou enlouquecer por não conseguir conquistar coisas na vida. Eu vou simplesmente viver a minha vida, eu falo isso sempre aqui. Então eu não vou enlouquecer porque hoje eu não tenho condição de sustentar uma família, ter uma mulher, filhos, comprar um carro. Eu não vou enlouquecer porque hoje eu não posso fazer isso. Eu vou viver a minha vida de acordo com o que eu consigo. E aí, eu mostrando e dizendo isso, eu já recebi comentários de gente falando assim: ah, você fala sobre isso porque você não consegue. E aí, na verdade, você queria isso. E por isso que você fala mal sobre ter filhos, fala mal de casamento, fala mal de família. Que não deixa de ser uma verdade. Não deixa de ser uma verdade. A diferença minha, pra quem tá endividado, pra quem vive nessa patinação eterna, de não conseguir realizar esse simples desejo de ser uma pessoa comum. A diferença de mim pra muitos é que eu aceitei. Entendeu? Então, aceitar não é se acomodar. Tá? Eu não sou acomodado com o que eu ganho hoje, com a situação que eu tô. Eu quero mudança. Eu busco por mudança. Eu busco por evolução. Eu busco por ganhar mais. Eu já fiquei parado em alguns momentos, mas isso já ficou pra trás. Eu busco sim evoluir muita coisa na minha vida. Eu só não fico me destruindo, me colocando numa posição que eu não consigo estar hoje. Isso, era o que eu ia dizer. A aceitação que ele está falando aqui não é o conformismo de estar na situação que ele está. Na verdade, a aceitação aqui é de não se revoltar, não ficar louco, não ficar possesso, entendeu? É de entender a situação que você está. Que é o que todos nós temos que fazer vez ou outra, né? Quando a gente está endividado, quando a gente está com pouca grana, quando a gente está apertado, você tem que entender aquela situação e entender que aquilo é um momento da sua vida. Você não é aquele momento. Você está naquele momento, entendeu? É como dizem os velhos ditados, tudo na vida, todos os momentos bons na vida vêm e passam, e todos os momentos ruins na vida também vêm e passam. Nós precisamos passar por eles com a mesma dignidade e serenidade no olhar, tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins. Basicamente é isso que ele está falando, entendeu? E eu acho que isso foi uma estratégia que ele mesmo criou para realmente não se revoltar, entendeu? Porque o que acontece é o seguinte, você está numa situação ruim, mas você não precisa enlouquecer ou se desesperar por aquilo. Calma, tudo na vida tem uma saída. Tudo tem um jeito. Só não existe jeito para a morte, mas para isso daí existe um jeito. E começa pela aceitação de você estar naquele momento daquela forma e de procurar lá na frente sair daquele momento ruim, né, daquela baixa, só que com paciência, no seu tempo, devagarzinho. É basicamente isso que ele está falando, só que com outras palavras. Que é o que muita gente faz. Então não tem condição de fazer tal coisa, mas vai lá e faz, de qualquer maneira, sem planejamento, sem pensar na consequência que aquilo vai ter, sem pensar que dá pra viver de outra forma, dá pra fazer de uma forma melhor, mais saudável. Porque fazer por fazer as coisas. Então, sei lá, fazer um financiamento que toma mais da metade do seu salário é fugir da realidade. Fazer o que você não pode fazer, você não consegue naquele momento, é fugir de uma realidade.
que não é o caminho ideal, entende? Não é o caminho ideal. E qual seria o caminho ideal? Primeiro é a aceitação. Isso. Primeiro é aceitar a posição que você tá, de estar no subemprego, ou às vezes estar desempregado. Igual aquele meme, né? Tem um meme na internet que é um cara fudido, lascado, desempregado, sem profissão, encontra uma mulher na mesma posição, lascada, ferrada, sem profissão, sem saber gerar dinheiro de alguma forma. Os dois se juntam, se casam, têm filhos, e perpetua nisso. Perpetua na miséria, na pobreza, numa falta de sentido total de vida. E isso, pelo incrível que pareça, isso, principalmente no nosso país, na realidade que a gente conhece, não é exceção, é a maioria. É a maioria. A grande maioria das pessoas, elas tomam essa atitude. Então, muito também por culpa da nossa própria economia, que é ferrada. O governo, as instituições brasileiras estão perderam a fé da população brasileira. O judiciário, hoje nós não temos segurança jurídica no país. A própria justiça prega péssimos exemplos e a demora também, né, em resolver casos. Como dizia os juristas famosos, né, como Ponte de Miranda, se não me engano, justiça tardia não é justiça. E no Brasil, sempre foi tardia. Fora a questão dos hospitais, que são um atendimento péssimo, a violência, as pessoas estão perdendo a esperança, infelizmente. E a economia ruim, derretendo o nosso poder de compra, como eu falei no início. Eu meio que mudei o foco, né? Comecei falando, mostrei a carteira de trabalho, falei do que é uma CLT, trabalho registrado, mas uma coisa ela não foge da outra, tá tudo interligado. E aí você vai se afundando cada vez mais, quando não escolhe aceitar. E repito, aceitar é muito diferente de se acomodar. Isso. Aceitar é olhar pra vida que você tem e falar, eu sou capaz de mudar. Isso, é ser realista. Eu sou capaz de mudar, eu sou capaz de evoluir, eu sou capaz de viver uma vida melhor, eu sou capaz de realizar os desejos que eu tenho. Só que se realizar na vida, vem depois da luta. Vem depois da qualificação, vem depois de aprender e muito, de tentar e muito, tentar coisas diferentes, tentar e cair e levantar, cair e levantar, até aprender. Muitas pessoas têm a sorte de aprender de primeira. Muitas têm o foco. Muitas pessoas é focada desde criancinha e sabe o que quer, e sabe o que vai fazer e não sai daquele foco. Ela estuda, ela entra numa faculdade, ela sabe desde pequena qual que é o curso que ela vai fazer, na área que ela vai trabalhar, e mesmo que ela se arrependa, porque é muito normal também, né? Você entrar na faculdade, entrar numa profissão, se arrepender, descobrir que aquilo não é o que ela queria, e ela vai lá e troca, e faz algo diferente, né? Isso seria ótimo também se todos fossem assim. Tem uma coisa que eu costumo dizer, que eu acho que eu nunca disse aqui, que eu queria ter um hiperfoco. Por que eu digo isso, que eu queria ter um hiperfoco? Porque eu queria ser daquelas pessoas que ela é determinada naquilo que ela quer. Porque, às vezes, quando você pula de galho em galho, fica... sei lá, eu pulei de galho em galho em muitas coisas na vida. Quando eu era criança, eu desenhava muito bem, então eu queria fazer alguma coisa relacionada a desenho. Aí tem aquele negócio de jogar a bola, criança, moleque no Brasil, todos em algum momento sonham nisso. Aí você joga a bola, você acha que você tem capacidade disso, e depois você descobre que não. Música, todos os instrumentos que eu gosto de tocar, que eu aprendi. E eu não queria ser assim, é uma vontade que eu tinha. Eu queria ser hiperfocado em algo. Sabe aquela pessoa que, por exemplo, ela é nadadora, tá? E aí, ela desde pequenininha, ela vai na natação, e ela compete, e ela é focada naquilo, e ela cresce, e vira um nadador espetacular, e ganha uma Olimpíada, e ela faz daquilo a carreira dela, e ela não tem plano B. Porque ela fez aquilo lá até dar certo. Até dar certo. Inclusive na música, nos momentos que eu tentei levar a música a sério, eu vi muita gente dentro da música, tanto na internet, tanto pessoas que eu conheço, que me disseram, eu entrei na música e eu não tinha um plano B. Não existia um plano B. Eu fiz até dar certo. Isso. Então esse deveria ser o certo, né? Não existir plano B. O problema de muitos brasileiros é que ele fica pulando de galho em galho, como ele aqui falou, e como ele também deu exemplo, né? Pular de galho em galho. Fazendo isso, você nunca se aprofunda em nada, nunca se especializa em nada, nunca investe profundamente em nada. Aí você fica raso em tudo que você tentar. Ele sabe disso, mas mesmo assim ele não conseguiu fazer, como ele mesmo está revelando, confessando no próprio vídeo. Eu queria ter encontrado algo assim que me fizesse falar, vou fazer isso daqui até dar certo e acabou. Hoje, eu posso falar que isso daqui que eu tô fazendo, gravar vídeo, talvez eu tenha encontrado isso. Talvez. Porque eu não vejo uma dificuldade que eu tinha, e nessas outras coisas que eu tentei fazer, eu não tenho essa dificuldade em gravar vídeo. Não toma tanto meu tempo. 20 minutos por dia que eu tiver, eu tenho uma ideia, venho aqui, gravo, e beleza. E me faz bem, e eu gosto, apesar de alguns comentários que eu tenho que ler, algumas coisas desagradáveis que acontecem, mas no geral, a ação de gravar o vídeo, eu acho que eu me encontrei nisso daí, sabe? Eu acho que eu me encontrei nisso daí e não vejo motivo pra, assim, precisar parar por tomar muito tempo e me tirar tempo de eu ter que fazer outras coisas e tudo mais. Não tenho isso gravando vídeo. Por isso eu quero que dê muito certo.
Mas a verdade é que eu me perdi nesse vídeo porque eu falei de um monte de coisa. Eu comecei a falar sobre trabalho, como é difícil você entrar no trabalho e achar que aquilo ali é a solução, e na verdade é mais uma prisão que você entra. Eu fui rodando, até chegar nessa questão de o que fazer, o que é melhor. E o que é melhor, fazer várias coisas na vida, ou ter um foco, desde criancinha, em algo e seguindo aquilo pra sempre? Qual tipo de pessoa que você é? Eu acho que é mais comum mesmo, as pessoas que tentam várias coisas, até porque a grande maioria das coisas dão errado. Então a pessoa não tá errada em tentar várias coisas, porque a gente tem que tentar até acertar em uma delas, certo? Também. Porque a maioria é fracasso mesmo. A maioria é coisa que você tenta e não consegue, e descobre que aquilo não é pra você. E aí, uma lição que eu vou tentar te passar. Tenta entender como você vive hoje e tenta aceitar. Se você ainda tá numa condição de ganhar pouco, de estar no subemprego, de você ainda é jovem, você não construiu família, você não tem filhos, não casou e tudo mais. Tenta fazer na hora certa, porque hoje pra você que é jovem, é muito mais difícil. É muito mais difícil adquirir uma casa, muito mais difícil de adquirir um carro, de criar um filho. Um filho é complicadíssimo de criar hoje em dia. Então se prepara primeiro, entenda a posição que você vive, entenda a realidade que você tem. Tenta se libertar disso daqui, se isso te faz mal, né? Se você ganha muito pouco, se você precisa trabalhar demais, arrume uma alternativa. E use essas coisas que eu disse nesse vídeo pra você tentar viver de uma maneira melhor. Tentar viver de uma maneira melhor. Muito bem. Beleza? Valeu, falou e até a próxima. Muito bem. Aí está o vídeo do rapaz. Foi um desabafo, né? Se você parar para pensar, foi um desabafo de qualquer forma. Mas ele falou a realidade de milhões de brasileiros que se desesperam. Muitos acabam até atentando contra a própria vida, ou indo morar embaixo da ponte, ou ficando realmente louco. E eu concordo com ele quando ele falou que você tem que aceitar, aceitação. E a aceitação não é se conformar. É primeiro aceitar a posição que você está, o momento que você está ali, mas continuar trabalhando e lutando para melhorar suas condições, para sair daquele lugar, para um dia ascender um pouco e melhorar um pouco de vida e ter dignidade, entendeu? Mas primeiro tem que colocar o pé no chão e aceitar o momento, a posição que você está naquele momento. Isso foi muito sábio, tá? Agora, o que ele não falou aqui foi justamente isso, né? Que ele falou que ele botou toda a culpa no salário pequeno, nas horas gigantes de trabalho. Só que ele esqueceu que o problema não é só o salário pequeno, é a economia toda do país, que faz com que o nosso poder de compra seja derretido, que faz com que a gente não consiga comprar quase nada, entendeu? Tudo fica caro, que faz os financiamentos das casas, o mercado imobiliário ficar tudo caro, o mercado de carros fica tudo caro também. Eu financiei um carro. Hoje em dia no Brasil, financiar carro novo, meu irmão, é rasgar dinheiro. Eu tive que comprar um carro seminovo, entendeu? Seminovo, novinho, tá zerado o carro. Mas eu paguei o preço de um carro novo praticamente. Eu paguei cerca de 60 mil reais, entendeu? 60 mil reais há 15 anos atrás... 15 não, 10 anos. Há uns 10 anos atrás, era um carro zero. Era um carro zerado. Hoje, o carro novo, zero, mais barato que existe, é 70 mil reais. 70 mil reais. Então, por aí você pega, né? O problema não é o salário, o problema não é o patrão, o problema não são as horas trabalhadas e tal. É a economia brasileira que massacra você com impostos. Não só os impostos, mas a inflação que acaba com o dinheiro brasileiro e essas porcarias de políticos que sugam a nossa grana e não fazem porcaria de nada no Congresso, seja o presidente, os senadores e os deputados em geral. Então isso ele esqueceu de falar. Mas quanto melhor, quanto mais rápido você aceitar, no sentido de entender, não é se conformar, é você aceitar, colocar os pés no chão, melhor e mais rápido você vai sair desse local e buscar uma vida melhor para você, tá? Então essa é a minha mensagem. Se você gostou, deixa sua opinião aí. Se você discordou, deixa sua opinião aí também, tá? E clica no like, tá? Para ajudar a gente, se inscreve no canal. E se você quiser mais vídeos interessantes como esse, clica aqui ao lado que a gente se vê já já. Deixa sua opinião aí, tá? Até logo!